Vamos ver o que é uma matriz transposta. Dada a matriz E do tipo 5 por 3, nós podemos encontrar a sua transposta. De que forma? Basta trocar a posição das linhas por colunas. Observem bem, na linha 1, por exemplo, da matriz E, nós temos os elementos 1, 0 e 2 na primeira linha da matriz E, nessa ordem, 1, 0 e 2. Então, na sua transposta, esses elementos vão formar a primeira coluna, nesta mesma ordem, 1, 0 e 2. Observem, por exemplo, a terceira linha da matriz E, formada pelos elementos 0, 5 e menos 1. Nessa ordem, 0, 5 e menos 1. Na sua transposta, ela vai formar a primeira coluna, também nessa ordem, 0, 5 e menos 1. E aí vocês podem observar, da mesma forma, as outras linhas em relação às colunas. Então, isso é uma matriz transposta. É toda matriz onde os termos que estão na posição de linha são transpostos para a posição de coluna. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui a matriz B, é uma matriz quadrada de ordem 3. Matriz quadrada de ordem 3 significa que eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Eu vou escrever a transposta da matriz B. Eu vou escrever a transposta da matriz B, que é representado por essa notação aqui, essa simbologia. O B e o índice aqui, como se fosse um expoente, um Tzinho minúsculo. Então, essa é a transposta da matriz B. Então, volta lá na matriz B. O que nós temos na primeira linha? Quais elementos formam a primeira linha? 1, 6 e menos 16 na primeira linha. Então, aqui na transposta, esses elementos vão formar a primeira coluna. 1, 6 e menos 16. Ok? Vamos ver a segunda linha. Na segunda linha da matriz B, nós temos 5, 1 e 12, nesta ordem. Então, nessa ordem, eu vou formar a segunda coluna da sua transposta. 5, 1 e 12. Na terceira linha da matriz B, nós temos os elementos 15, menos 8 e menos 1. Nessa ordem, 15, menos 8 e menos 1, eu vou formar, então, a terceira coluna da transposta de B, seguindo a mesma ordem dos elementos que nós tínhamos lá na matriz B. Então, aqui eu tenho a matriz B e aqui embaixo eu tenho a transposta de B. Você percebe que as linhas foram invertidas e transformadas em colunas. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Agora eu tenho aqui uma matriz C do tipo 2 por 4. O que significa 2 por 4? 2 linhas e 4 colunas. Então, quando eu escrever a transposta da matriz C, eu vou ter uma matriz do tipo 4 por 2, porque as linhas vão virar colunas e as colunas vão virar linhas. Vamos lá, então. O que eu tenho na primeira linha da matriz C? Quais são os elementos? Menos 3, 0, menos 11 e 2. 4 elementos que formam a primeira linha da matriz C. Esses elementos, nesta ordem que aparecem aqui na linha da matriz C, vão formar a primeira coluna da sua transposta. Então, eu vou ter aqui na primeira coluna da transposta, menos 3, 0, menos 11 e 2. Aqui na transposta da matriz C. Volta lá na matriz C. Nós temos na segunda linha da matriz C os elementos menos 15, 9, 5 e menos 8. Nesta ordem, menos 15, 9, 5 e menos 8 é a segunda linha da matriz C. Aqui na transposta vai ser a segunda coluna nessa ordem. Então, eu tenho menos 15, 9, 5 e menos 8. E aqui eu formei a matriz transposta de C. Observem que lá na matriz C, eu tenho uma matriz do tipo 2 por 4. Bem aqui, 2 por 4. E a transposta de C é de que tipo? É do tipo 4 por 2. 4 linhas e 2 colunas. Então, é muito simples esse conceito de matriz transposta. Ok?